Bom dia, amada igreja, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Um dia lindo, um dia ensolarado, acordei um tanto cedo hoje pela manhã, já dei uma passeada no quintal, pude ver um dia lindo, maravilhoso, que seja um dia abençoador na sua vida, na nossa vida, você que nos visita, você que entrou agora, que não é membro da IBMG, Igreja Batista Memorial em Guadalupe, você que é membro de outra igreja, ou então de outra denominação, ou então nos visita e tem acessado, tem participado de alguns cultos, de algumas programações, diariamente é colocado no YouTube, em alguns Instagram, porque aí as pessoas, os próprios pastores utilizam os seus Instagram, mas diariamente tem sido colocado no Facebook, no WhatsApp da igreja, as doses de renovo. Cada dia um pastor que compõe o ministério na IBMG tem ali levado uma palavra de conforto, de consolo, de carinho, de orientação, de gratidão, de esperança, de paz, em 3 minutos. São 3 minutos e ali é falado do amor de Deus, de tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então que você possa também participar. Às quartas-feiras os cultos acontecem às 19h30, todas as quartas-feiras às 19h30. E aos domingos os cultos são pela manhã, às 10 horas da manhã, e no final da tarde, início de noite, às 18 horas. Então vem celebrar conosco, vem louvar conosco, vem ouvir a palavra, venha participar, traga a sua gratidão, traga também os seus pedidos de oração. Nesse momento de culto, início, já é hora de você já estar com o seu pedido de oração já pronto. Aqui nós temos pessoas para anotar os pedidos e no final do culto estaremos orando em prol de cada pedido, de cada solicitação, de cada agradecimento, Temos na memória de quarta-feira e a Elaine, que foi membro assim como eu, ali na Igreja Batista em Maria da Graça, Betel, pede pelo pai que está internado e está cometido da Covid também, que possamos estar orando e necessitamos desse momento de comunhão, de interação, onde a igreja intercede, onde a igreja agradece, onde a igreja ora, onde a igreja suplica, clama, pede ao nosso Deus que haja uma proteção, que a justiça dele se faça presente e que o Senhor esteja dando livramento, não de forma exclusivista, mas que Deus esteja alcançando até aqueles que ainda não tiveram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, ou até mesmo rejeitam, são ateus, são agnósticos, não querem a presença de Deus, mas nós intercedemos por todos, porque essa é a proposta que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta lá a Timóteo, deixa isso claro no segundo capítulo. Aliás, na primeira carta, no segundo capítulo, ele deixa claro isso, que os homens venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Uma vez se salvando, conhecendo a verdade, terão seus nomes escritos no livro da vida e não passarão pela segunda morte. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar. Fecha teus olhos, curva a tua fronte, vamos iniciar este culto para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã. Visita-nos, Senhor. Ó Deus, toca em nossos corações. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para que, ó Deus, o teu Santo Espírito venha falar a cada um de nós. Que a nossa dependência a Ti, Senhor, seja evidenciado em nossas vidas, que as pessoas percebam que quem controla, quem dirige, quem norteia as nossas vidas é o Senhor por meio do Espírito Santo. Trabalha em nossas vidas, visita o necessitado, visita aqueles que ainda estão, ó Deus, sobre o efeito e o domínio do império das trevas, onde tem prazeres no pecado, onde são rebeldes segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade, procurando satisfazer os seus próprios desejos e desejam viver longe da luz, longe do Pai, longe da proposta de Deus para toda a humanidade. Pois a tua palavra nos ensina que onde abunda o pecado, superabunda a graça.
Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelas pessoas que foram livres, libertas, Senhor, foram curadas não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque fisicamente haveremos de morrer um dia, mas espiritualmente seremos eternos como o Senhor Jesus assim cumpriu o seu papel e o seu propósito aqui na terra. Que haja entendimento, que haja discernimento sobre todas as coisas. Nós oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Qual o cântico? Digno ao Senhor. Digno ao Senhor. Talvez você conheça, né? Se você não conhece, estaremos aqui para ajudá-los, louvando e adorando o nosso Deus.
digno é o Senhor. Amém. Digno é o Senhor, digno é o nosso Deus. Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Se você tem alguma dúvida, comece a ler o Evangelho de João, principalmente logo no primeiro capítulo. Você vai ver essa declaração do eu sou, né? O capítulo todo de João, o Evangelho de João, ele traz essa proposta. E às quartas-feiras nós estamos falando do o eu sou, ego emi. Né? Começamos com eu sou a videira, né? Jesus mostrando que ele é a videira, e depois começamos logo em seguida falando sobre a porta, sobre Jesus sendo a porta, o acesso ao contato com o Pai. Na quarta-feira que vem estaremos dando continuidade ao Eu Sou, esse evangelho que trata a soberania, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, essa transição entre a ida do Senhor Jesus Cristo e a chegada do Espírito Santo, que haja compreensão e haja entendimento por meio da leitura da palavra. Não abandone as Escrituras, leia a palavra, ela testifica de Jesus, ela fala do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Eu motivo, eu te oriento, a ler as Escrituras. Deus te abençoe. E falando dessa proposta, vamos estar lendo agora o texto que encontra-se no livro de Tiago. Vamos ler o primeiro capítulo, do primeiro versículo ao 18º. Estava na dúvida se lemos até o 12º versículo, mas eu resolvi trazer essa parte completa inicial, porque estarei meditando nesta manhã no próprio livro de Tiago, na sua epístola, na sua carta, que você possa estar aí já com a sua Bíblia aberta, o seu próprio smart, já que você está usando o seu smart aí para acessar, ou então está replicando ele na sua TV. Então, que você abra a sua Bíblia em Tiago. Vamos ler agora o capítulo 1 e depois estaremos usando como base da ministração nesta manhã o capítulo 4 de Tiago também. A Isabela estará lendo e você vai poder aí nesse momento ler, acompanhar e meditar, entender essa proposta de Tiago, irmão de Jesus Cristo, para aquelas igrejas, aquelas congregações que estavam dispersas, dentro daquele momento após a morte de Cristo. A igreja estava dispersa no meio do povo gentil. Vamos ouvir a leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Amém. Glória a Deus, né? Esta palavra serve como prenúncio da ministração nesta manhã, entendendo, né, a proposta de Deus, entendendo a proposta de Tiago, que era um dos discípulos de Jesus Cristo e também seu irmão, né? Estude, leia, procure, principalmente você que está como visitante, acessando este canal, acessando esse instrumento, acompanhando-nos com as ministrações, sejam diárias, sejam semanais, mas que você possa examinar as Escrituras e entender a proposta de Deus. E Tiago estava aqui levando esta palavra àqueles cristãos dispersos e falando também para os judeus da diáspora. Daqui a pouco estarei falando de forma mais profunda, mas que a essência neste capítulo 1 de Tiago possa começar a trabalhar no seu coração, a lhe preparar para a ministração, a lhe preparar para uma vida ética, moral, uma vida de frutos e bons frutos, porque por produzir, até a árvore má produz frutos. São maus, mas produz. Então, a essência não é a produção simplesmente, mas no que e o que estamos produzindo. Aonde somos alimentados e aonde estamos usando a nossa própria vida para alimentar o nosso próximo. Nós que somos luz e buscamos a luz para levar esta luz àqueles que andam em trevas. Então, entender a essência, entender o cerne, entender a proposta de fato, né, que Deus tem na vida de todos aqueles que têm o buscado. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Temos mais um cântico, né? Estamos no mês da família, e aí talvez você pergunte, pastor, você não vai botar um vídeo do senhor com a sua família cantando? Deixe, Márcio, nós estamos louvando. Eu não sei se vocês estão suportando-nos tanto, mas que Deus a todos abençoe, né? E não se envergonhe, prepara o seu vídeo. Ah, pastor, estou desafinado. Deus não olha para isso, amados. Eu sei que nós devemos dar o nosso melhor. Você deu o seu melhor foi esse. Então, apresenta a Deus o seu melhor. Deixa que Ele faz a obra. É o Espírito Santo, não somos nós. Confie no Senhor. Vamos louvar. Eu sei
Glória a Deus, né? Glória a Deus. É tremendo esse amor de Deus incondicional para com toda a humanidade. É óbvio, o texto de João diz: ele veio para os meus, mas os meus não me receberam, mas todo aquele que me receber será dado o poder de serem transformados, chamados filhos de Deus. Entendam esta proposta, você que é alcançado por este vídeo, você que tem nos acompanhado, Deus te abençoe. Eu motivo a igreja, não para minha projeção, está repreendido esse pensamento, essa possibilidade. É você, a mesma atitude que eu sempre tive dentro do templo, de pedir aos cristãos que viessem ao templo, que convidassem pessoas, que fossem ali propagadores do Evangelho, pois essa é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Ide e fazer discípulo, pregar o Evangelho. Então você hoje prega o Evangelho de forma diferente. O folheto é você convidar, é você pegar esse vídeo e inserir no grupo de WhatsApp que você pertence, aí no grupo do WhatsApp colocar a programação da igreja, para que a pessoa que está desesperada, sem esperança, que está ali em luto, está passando por dificuldades, por medo, até mesmo por fome, seja alcançada esta pessoa, sejam alcançados estas pessoas. Pratique, pregue o Evangelho, dê fruto, mas dê bons frutos. Oh, amados, vamos meditar o que Tiago tem a nos ensinar também nesta manhã. O que Tiago, no capítulo 4, irá falar também aos nossos corações. É óbvio que a epístola, ela se encontra dentro do compêndio bíblico. A epístola de Tiago está dentro das epístolas gerais, que são praticamente dentro do cânon nosso hoje, né? São os últimos livros né, do nosso cânon do Novo Testamento. Você vai encontrar Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Ali está as epístolas gerais. E Tiago está inserido nesta epístola. Porém, Tiago também, ele vai falar, é o início, por isso que eu fiz questão que a Isabela lesse. Tiago começa a falar sobre a dispersação. Ele começa a falar sobre a palavra no grego diáspora. Diáspora foi um evento que aconteceu praticamente 6 séculos antes de Cristo, né, aproximadamente, quando Jerusalém de fato foi destruída e o povo ali, o povo judeu, se dispersou, né, para o Oriente Médio, saindo fora de Israel, né, e dentro desse contexto, Tiago escreve para esses judeus, começa iniciando ali, este é a visão. E o propósito qual é o propósito de Tiago? É levar a palavra, a verdade, a vontade de Deus para as igrejas, que eram pessoas e são pessoas como nós, nos dias de hoje, que estavam dispersos ali no meio do povo gentio. Levar a verdade, levar a vontade de Deus, levar o amor de Deus, levar a necessidade aos judeus e toda a humanidade da presença de Cristo na vida deles, na ação salvífica, na ação do mover eterno de Deus por meio de Jesus para a vida daquele povo. Mas qual o texto? O texto é Tiago. Tiago, capítulo 4, do 13º versículo ao 17º. Tiago 4, de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito esteja, ó Deus, me usando como canal nesta manhã. Toma o teu povo, que haja discernimento, que haja entendimento, que haja compreensão e que seja uma manhã aceitável para o arrependimento, para a mudança de vida, mas também para a edificação do teu povo, para o crescimento do teu povo, para que possamos, de uma forma metafórica, possamos subir mais um degrau em nossa caminhada para a eternidade, que possamos subir mais um degrau na nossa jornada espiritual, que possamos aumentar a nossa dependência a Ti e em Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, a dispersão, a diáspora. Tiago utiliza a fala para aqueles judeus que estavam dispersos, já não estavam mais exilados. Há uma grande diferença entre exilados que eram presos e foram presos pelo Império Babilônico e pelo Império Assírio. A diáspora, a dispersão dos judeus, é aqueles que estão espalhados. Estão espalhados. A palavra disperso nos remete a debandar, né? Uma fuga para várias partes, não há uma concentração, né? São várias as partes, grande distribuição, divisão, né? Espalhados, separados, o que se dispersou, né? Então, entender essa proposta de Tiago para os judeus e para a igreja também de Cristo, para a noiva, para aquele cristianismo que ainda era considerado e chamado pelos do caminho. Não era nenhuma religião ainda. Começa a se falar de cristianismo como religião a partir do 3º século, né? No governo de Constantino. Antes não se falava de fato como uma religião. Pelo contrário, estavam dispersos e perseguidos. A igreja perseguida, a igreja caçada como animal, a igreja sendo tratada nos coliseus, no coliseu pior do que animais ou comparado com animais. Basta você ler um pouco sobre a história do cristianismo, mas não é essa a minha proposta agora. Eu quero focar nesses versículos, nessa proposta de Tiago, de uma forma ampla, para falar para aqueles que estavam dispersos. E hoje, pastor? Vamos contextualizar. E hoje, como estamos? Estamos dispersos, sim. Estamos dispersos, sim. E eu vou filosoficamente falar de uma forma mais intensa, vou aprofundar sobre essa dispersão, sobre o indivíduo disperso. Amados, o indivíduo disperso é como aquele crente que vai aos cultos. Dentro da proposta da igreja, religiosamente, dominicalmente, porque é natural que, eu duvido, peço que levante a mão aqui, coloque aí no grupo, você pastor que está me ouvindo, você que é membro de outra igreja, me diga que às quartas-feiras os cultos de oração têm a mesma frequência do que o culto da noite. Coloca aí para mim se na tua igreja acontece isso, que eu vou querer visitá-la logo que acabe essa pandemia, para saber que fenômeno acontece ali. A não ser que você esteja oferecendo dinheiro, oportunidades, né, a sua pregação de autoajuda seja uma coisa assim incontestável e oferecendo aquilo que a ciência já oferece. Eu quero saber se às quartas-feiras você tem esse volume. Eu quero saber se na escola bíblica dominical
você tem a mesma frequência que um passeio que a sua igreja faz, que um retiro que a sua igreja propicia. Quando não, ainda tem que pagar para aqueles que têm dinheiro para fazer tudo, menos para investir em si mesmo, na sua vida espiritual e no crescimento da igreja e no crescimento do reino, né, dentro desta geração. Amados, o crente disperso, o indivíduo disperso, ele está no culto, mas ele só está de corpo. É como defunto. Defunto está ali só corpo presente. Não tem mais alma, não tem mais espírito. Assim são alguns crentes dispersos dentro da igreja, ou então dentro da própria família. Não vamos falar só de igreja, dentro da sua família. Olha para aquele indivíduo, aquele filho, aquela filha que não participa de nada, só participa sendo obrigado, puxado, arrastado. Não, e só quem sabe disso é quem tem mais de 2 filhos. Quem tem um filho não pode nem entender essa minha fala, porque não terá como referência. Mas quem tem 3 filhos, 4 filhos, ou como a minha avó teve 12, 13 filhos, entendem o que eu estou falando. Quem pastoreia, quem é pastor presidente de uma denominação, aquele que Deus deu a responsabilidade, que buscou o chamado, que quer arrebanhar, quer cuidar. Como é difícil lidar com o indivíduo disperso. Ele não vê a hora do culto acabar, ele não queria estar presente, e quando está, ele vai para criticar, ele vai para criar problemas, ele está sempre apontando o dedo para um, para outro, para o pastor principalmente, para os líderes. Ele já está disperso. Então a palavra de Tiago, ela está muito contextualizada nos dias de hoje. Literalmente estamos em nossas casas presos, separados. Não é isso que fala a palavra disperso? Separados. Nós não temos o contato. E o interessante, amados, é que o mesmo pastor Vladimir, que trazia a palavra aos domingos e às quartas-feiras, continua sendo o mesmo pastor. E as mesmas dificuldades que o pastor Vladimir encontrava às quartas-feiras e os cultos pela manhã e pela noite, continua encontrando nos dias de hoje. Há um otimismo, que eu não sei de onde veio tanto otimismo, que acham que depois que acabar essa pandemia, as pessoas irão mudar, serão pessoas melhores. Será? Será que serão melhores mesmo? Ou aperfeiçoarão os seus pensamentos, ratificarão os seus conceitos, potencializarão as suas ideologias e ficarão firmes mais ainda nos seus próprios conceitos. É isso que Tiago está batendo. A dispersão, eu fui a fundo. O indivíduo, o cristão, eu não posso chamar de cristão, perdão, o crente disperso é assim. Ele não participa de nada, não quer participar de nada, ele é arrastado, ele é conduzido, ele é quase coercitivamente. Então você luta, irmão, luta, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo diz: eu queria morrer, eu queria voltar para Cristo. Você está surpreso com a minha fala? Leia Filipenses, principalmente o capítulo 1. Ele vai dizer: eu queria morrer, eu queria voltar para Cristo, eu queria estar com o meu Senhor, mas porque eu sei que ainda muitos precisam de salvação, muitos precisam de libertação, muitos precisam ser doutrinados, muitos precisam ser direcionados, eu permaneço. Claro que eu não estou aqui como Paulo, eu não estou desejoso de morrer, até porque eu não tenho esse controle, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu não tenho controle sobre a vida, sobre a história, eu não tenho esse controle. Eu participo da história. Posso participar da história como agente passivo ou ativo, mas eu não domino a história. Quem domina a história é Deus. Então, amados, entenda a profundidade de disperso. Entenda os crentes, os frequentadores de igreja, que fazem tudo obrigado ou com
o objetivo de se autoexaltar, de aparecer, de ser ali exaltado, de ser contemplado com as bênçãos, e principalmente as bênçãos financeiras, as riquezas, as grandezas, as ostentações. Me segura, Jesus. Tema da mensagem desta manhã: os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso. Todo projeto feito sem buscar a direção de Deus está suscetível, está condicionado, está fadado ao fracasso. E eu vou trazer dentro do contexto bíblico do que Tiago está dizendo. E a pergunta ao tema é essa: por que os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso, Noemi? Porque não controlamos o tempo e nem a história. Comecei a me antecipar na introdução, já falando do primeiro ponto. Você não tem controle da sua vida, Noemi. Nem eu, nem a Giovana, nenhum de nós, você que me ouve agora, você não tem o controle da sua vida. E eu não estou aqui contra quem planeja, pelo contrário, temos que planejar sim. Temos que olhar o status quo, olhar a história, olhar as experiências que deram certo, as experiências que deram errado. Precisamos consultar a ciência, precisamos consultar a história, precisamos consultar a antropologia, precisamos consultar a sociologia, precisamos consultar essas áreas que estudam cada área em sua especificidade. Eu não estou pregando, não estou fazendo apologia à ignorância, à falta de planejamento, a vivemos uma vida dissoluta, o Deus dará. Não. Eu quero ir mais fundo contigo. Eu quero dizer que além do planejamento, além da sua proposta, além dos seus propósitos, dos seus objetivos, temos que ir mais fundo. E é nessa profundidade que Tiago levou aqueles. E esta profundidade que eu tento reproduzir nesta manhã na sua vida, você que me ouve. Porque os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso, porque não controlamos o tempo e nem a história. Olha o versículo 13. O que diz Tiago no versículo 13 e 14? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É uma afirmação. Dentro da língua portuguesa, é uma afirmação, Cristiano? É uma afirmação. É uma exclamação? É uma pergunta? Não é uma pergunta. Ele afirma, ele deixa claro, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí vem a pergunta, o que é a vossa vida? Aí ele começa a filosofar. Aí eu começo a te levar à filosofia, ao conceito do questionamento, ao autoquestionamento, a questionar as esferas que estão ao teu redor, as que estão abaixo, as que estão acima, a entender dentro da antropologia o perfil, a história dentro da visão sociológica, o desenvolvimento de uma sociedade, do indivíduo, entendendo todas essas propostas, essas variáveis. Ele diz o que é a vossa vida. Ele vai fundo, irmão. E ele continua: sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Gênesis nos ensina isso. Vieste do pó e do pó voltarás. Jó 7 diz: nós somos como um sopro. Ora estamos e ora deixamos de estar. Amados, precisamos entender que acima de nós existe alguém. Nós não temos o controle da nossa vida. Por isso que é tão lógico e ao mesmo tempo espiritual. Se você parar para analisar, é lógico. Você sai de casa agora, você acha que vai voltar, vai ao teu trabalho e ali, infelizmente, acontece um acidente. Coisa ruim.
Mas também você pode ir ao trabalho e você vê um acidente e você para o seu carro e vai socorrer aquela pessoa, vai ajudar aquela pessoa. Você achou que ia chegar às 8 no trabalho, você por ter parado, você chegou às 9. E você foi bênção na vida daquela pessoa, você foi luz, você foi um anjo, você foi um enviado de Deus. Sem a tua presença ali, aquela pessoa poderia chegar ao óbito. Olha só, eu não estou falando só de coisas negativas e nem só de coisas positivas. Eu tenho dificuldade de entender essas pessoas polarizadas, né? Deveriam orar mais e tomar um remedinho. São muito polarizados. Devemos buscar um equilíbrio, devemos buscar uma palavra que vai nos conduzir a uma proposta de ânimo, de sabedoria, uma proposta de equilíbrio. Essa é a palavra. E ele continua dizendo, uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Olha a palavra dissipa aqui. Olha a dispersão. Olha os dissipados. Olha os separados. E ele continua dizendo, ao invés de... para aí, ao 14. 13 e 14. Então, porque não controlamos o tempo e nem a história. Segundo ponto. Porque os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso? Porque queremos viver independentes dele. Nós queremos viver como se Deus estivesse morto. Somos discípulos de Nietzsche. Vai ler um pouquinho sobre Nietzsche. Nietzsche diz claro, deixa evidente isso, que nós matamos Deus, que Deus está morto, que Deus não existe. Tem pessoas que dizem, Deus está lá no céu e não se importa aqui conosco. Se Deus existisse, nós não passaríamos por isso. Irmãos, eu já ouvi isso da boca de várias pessoas. Várias pessoas que no primeiro momento estavam no hospital, estavam ali convalescendo, estavam enfermos ou foram acometidos de algum acidente automotivo ou de disparo ou de qualquer coisa, ali estavam desesperados, clamando por Deus. E ali o cristão vai, o cristão ama, o cristão dá a palavra, o cristão orienta, o cristão cumpre o papel dele. E dias depois, meses depois, ou um ano depois, as pessoas viram e dizem, se Deus existisse, eu não teria sofrido aquele acidente. Se Deus existisse, eu não teria passado por isso. Se Deus existisse, Ele não teria permitido que a minha empresa quebrasse, que meus negócios quebrassem. E aí se torna rebelde, se torna um coração amargo, doente, irreconciliável. Por quê? Porque o ódio tomou o coração, a ira, a rebeldia, a dor, o medo, a insegurança, o pavor, a insensatez, a falta de sabedoria, o distanciamento com a luz propicia esse tipo de comportamento e de condução. Então, amados, por que os projetos de Deus estarão fadados ao fracasso? Porque queremos viver independente deles. Olha o versículo 16, o que diz, né? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Amado Tiago está dizendo aquele cara que, olha só, não dependo de Deus, eu dependo do meu conhecimento, da gnose, eu sou resultado de tudo que eu li, eu só leio bons livros, eu só ando com pessoas positivas, eu só ando com pessoas ricas. Se você anda com pessoas ricas, você é o pobre dos ricos. Eu não sei como é que os ricos querem andar com você que é pobre, né? Se você anda com sábios e acha que é sábio, o pior, olha agora, como eu digo, a moeda tem 3 lados. Como é que os sábios olham para você? Olha um ignorante querendo se aproximar. Olha um insensato querendo se aproximar. Né? Olha isso. A moeda tem 3 lados, querido. Tem a sua visão, a sua vertente, o seu pensamento. Existe a vertente e a visão do próximo, só que existe uma visão, uma vertente que está acima do próximo e de você. E é essa visão que você está negligenciando. É esse o posicionamento de Tiago. Você está negligenciando a presença de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, a dependência de Deus.
E nós chamamos de milagres exatamente aquilo que nós não podemos fazer, que é algo sobrenatural. Amado, Jesus ensina isso no Sermão da Montanha. No capítulo 6, não devemos estar ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Tiago ouviu Jesus, Tiago andou sendo irmão ali carnal, andou com Jesus, caminhou com Jesus, e ele traz essa palavra à tona. O problema não é planejar, o problema não é estudar, o problema não é ler bons livros, o problema não é você ser um intelectual, o problema é você rejeitar a presença de Deus. O problema é você não incluir Deus nos seus projetos. O problema é você não incluir Deus nos seus planejamentos. O problema é você se autoexaltar. É você se colocar como Deus. É a sua soberba, a sua altivez, a sua arrogância. Tiago está falando aqui, deixando claro. Vossas arrogantes pretensões, jactais orgulhoso. E ele ratifica todo orgulho, toda jactância, semelhante a essa é maligna. Fica triste comigo não. Talvez eu não seja nem teu pastor, você que está visitando aqui é membro de outra igreja. Ah, meu Deus, eu quero ouvir esse pastor. Amém. Vai ouvir o seu, valorize o seu pastor, valorize a sua igreja. E quando eu falo aqui igreja, ou teólogos, pastores, olha, deixa eu ficar quieto. Eu estou falando de assembleia, de reunião, onde o povo é edificado. Pastor, o Espírito Santo habita em mim e o templo do Espírito Santo é o meu corpo. Eu sou a igreja de Cristo viva. Oh! Reinventou a roda. Descobriu, eureka, tu é o top. Você é o supra-sumo. Vigia, meu irmão. Vigia. Vai ler tudo. Vai entender tudo. Vai ler 1 João. O que ele diz? Aquele que diz que ama a Deus e rejeita o teu irmão, o teu próximo, é mentiroso. E a igreja é o local de exercitarmos a nossa fé. A assembleia é local de interação, é local de relacionamentos. Por isso se faz necessário a congregação, a assembleia, as reuniões, o convívio com o próximo. Deus tenha misericórdia da tua vida, cara. Em nome de Jesus. Vai ler Hebreus. Como muitos têm afastado e deixado de congregar. Você está doente. Quando fala em igreja, você só pensa em devolver o dízimo. Ah, eu sou obrigado a devolver o meu dízimo. Ninguém quer seu dinheirinho, não, irmão. Pega seu dinheirinho e faz o que você quiser. Ah, só pede oferta. Pega o seu dinheiro de oferta, guarda, vai ver se você consegue viver com os seus 10%. Não consegue administrar 90%. Vai usar a pandemia. Ah, minha empresa quebrou. Você sempre foi quebrado. Você nunca soube organizar a sua vida. Você precisa de Deus. Aí vai usar agora a pandemia. Você não sabe administrar nem a si mesmo. Como se auto-intitula pastor, líder. Vai ler 1 carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe administrar bem a sua casa para depois administrar a igreja. Me segura, Jesus. Por que queremos viver independente dele? Aí eu lembro do que o apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 18 a 23. Noemi, é top. Rapaz, quem gosta de falar top, topíssimo, gosta, uau, essas coisas grandes, meu Deus! Cai aqui dentro de 1 Coríntios. Cai aqui dentro de 1 Coríntios, capítulo 3, 18, 23. Olha o que ele diz. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo,
seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Apóstolo Paulo é top. Apóstolo Paulo, meu Deus, ele bebeu com Gamaliel. Gamaliel, ele é neto de Eliel, que era de fato ali um sacerdote. Ele ali dentro da sinagoga, ele traz a escola de Eliel, traz esses ensinamentos. Então, havia filosofia na vida do apóstolo Paulo? Sim. Havia questionamentos, havia lógica, havia raciocínio, havia condução, mas acima de tudo, havia a presença do Espírito Santo. Havia a presença do Espírito Santo. Aqui, se você pegar o capítulo todo 3, você vai querer dizer, pastor, você está usando isso fora do contexto. Será, irmão? Vai ler o capítulo 3 todo. Capítulo 3, Giovana, de 1 Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte no capítulo 3 de 1 Coríntios: há uma divisão, uns dizendo que é de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo, e o apóstolo Paulo vai ali botar todo mundo no lugar dele. Porque estava acontecendo o quê? Separações, facciosidade, orgulho, soberba, altivez. Time de futebol, que nem hoje. Eu torço para o time tal, meu time é melhor, eu sou o top, eu sou isso, eu sou aquilo. Orgulho de usar o manto. Se converte, irmão. Eu quero ver você com esse mesmo orgulho de usar esse manto aqui, ó. Ó, a palavra. Usar o manto da santidade, usar o manto da humildade, o manto de João 3:30, que ele cresça e eu diminua. Eu quero encerrar esta palavra. Pastor, mas que palavra pesada, que palavra negativa, né? Olha como é que a palavra é negativa. O senhor não sabe pregar, não, pastor. O senhor só pega o lado ruim da moeda, pastor. Olha o que diz o tema da mensagem. Os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso. Por que os projetos sem Deus estarão fadados ao fracasso? Porque não controlamos nem o tempo nem a história. Porque queremos viver independente. Tá bom, pastor, e aí? Trazer problemas sem solução, o senhor é fraco, pastor. Irmãos, eu estudei administração, estudei marketing, trabalhei na área comercial há muito tempo. E eu quero dizer para você o seguinte: nunca apresente um problema sem apresentar uma solução. E qual a solução nesta manhã, pastor, desse tema, desta mensagem? Quando então, pastor? Como reverter essa situação? Quando então que os meus projetos e os meus planejamentos, os meus planos, terão êxito? Serão positivos? Quando que os projetos, ou o projeto que eu estou montando para a minha vida, vai ser um projeto que vai edificar a minha vida, a vida do meu próximo, vai abençoar a terceiros, vai libertar pessoas, vai ajudar pessoas? Eis a resposta. E eu concluo esta mensagem. A conclusão é como a pergunta foi mudada. Como reverter esta situação? Como e quando o meu plano, os meus planos, os meus planejamentos serão bem-sucedidos e lograrão êxito? E vai a resposta. Quando, antes de planejarmos, devemos depender totalmente de Deus. Antes de planejarmos, devemos depender totalmente de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Olha o que diz o versículo 15. Versículo 15 de Tiago, capítulo 4. No versículo 15 ele diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, meu amigo, como também faremos isto ou aquilo. Olha o que Tiago está nos ensinando, Cristiano. Que se nós convidarmos a Deus, se nós dependermos de Deus, Ele não só abençoará os nossos planos e os nossos projetos, os nossos planejamentos, mas Ele nos dará muito mais. Ele nos fará prosperar muito mais. Pastor, então onde é que estamos errando? Nós estamos invertendo.
Vovó já dizia lá atrás, né, Noemi? Não coloque o quê? A carroça na frente do boi. Nós estamos olhando para o homem, estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para os nossos próprios recursos, estamos seguros nas nossas próprias convicções, estamos estribados no nosso próprio entendimento. Olha Isaías 55. Os nossos planos não são os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor são maiores que o nosso. Se você quer trilhar bons caminhos, grandes caminhos, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, dependa dele, submeta-se a ele, alimente-se das Escrituras, alimente-se da palavra, alimente-se dos cultos, alimente-se na oração. Tenha uma vida devocional, uma vida dedicada, uma vida de fato de dependência ao Senhor. No pouco foste fiel, no muito Ele vai te colocar. Quando fala de mediocridade, ser mesquinho, de pensamento pequeno, pobre, limitado, catonho, eu penso em vocês que confiam em si mesmo. Quando falam para mim, pastor, o cara é limitado, o cara é medíocre, é mediano. Pastor, para o senhor o que é ser medíocre e mediano? É confiar em si mesmo, meu irmão. É confiar na sua própria força. É confiar na sua própria inteligência, na sua própria capacitação. Não. Precisamos ter fé. Olha o que ele iniciou o capítulo. Fé. Fé vai gerar perseverança, esperança. Ao sermos provados, não devemos dizer que fomos tentados por Deus, nós fomos tentados por nós mesmos, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria tendência pecaminosa. Por isso, você que nos visita nesta manhã, há um hábito no meio batista que os cultos pela manhã é um culto doutrinário, é um culto de admoestação, é um culto de orientação, de exortação, de disciplina. Talvez essa palavra esteja chegando dura para você, mas porque duro e resistente é a tua cervical. Duro tem sido o teu coração que não se quebranta diante da fala de Deus, diante do mover de Deus, diante do agir de Deus. Vocês acham que eu esperaria isso de 2020? Você que está em casa agora, nem o pior pessimista pensaria que estaríamos vivendo esses dias de hoje. Eu acredito nisso. Nem o pior pessimista pensou que o mundo estaria vivendo isso. Quantos acharam 2019 ruim? Quantos ficaram em dezembro dizendo que chegue logo 2020, que venha 2020, porque morreram jornalistas, morreram atores, morreram atrizes, morreram personalidades. Foi um ano muito difícil 2019 e todos estavam ansiosos por 2020. Olha o que nos veio em 2020. Está preparado? Estás firme? Estás convicto? Tem fé? Não estou falando de positivismo, não estou falando de autoajuda. Não estou falando de palavras de efeito, frases de efeito. Eu estou falando de vida, conduta, postura diante da adversidade. É isso que você precisa buscar. É esta a proposta que você tem que ter na tua vida. Foi assim com Jesus. Em Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando não da minha, não da sua, não da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Muitas vezes queremos escolher o nosso próprio destino e o nosso próprio caminho como Jonas. Mas a vontade volitiva de Deus, a vontade suprema de Deus, conduz a história. Ele conduz a história. Ele está no controle de todas as coisas. Fico imaginando os judeus na época da dispersão. Fico imaginando os judeus na Segunda Guerra Mundial, nos campos de exílio, sendo mortos por câmara de gases.
Talvez se não tivessem fé, estariam questionando onde está Deus. Cadê o Deus que controla a história? Cadê Deus que muda tudo isso? Talvez você esteja se perguntando nesta manhã, cadê Deus? Ele está aí dentro de você. Ele está ao teu lado. Mas Ele também está acima de você. O respeite, o reverencie, o adore, o louva, porque Ele sim tem o controle da história. Nós fazemos parte da história, mas nós não controlamos a história. Nós estamos inseridos dentro do contexto do Cronos, mas Ele está inserido no Kairos. Ele tem controle de tudo e todas as coisas. Mas o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 39. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Jesus está no Getsemane, escolheu os discípulos que amavam e tinham um maior relacionamento. Olha a igreja aí, ó. Olha Jesus dando exemplo de igreja. Relacionamento. Jesus se relacionando uns com os outros, os discípulos uns com os outros, os apóstolos uns com os outros. Jesus com os seus discípulos e subiu com os três. Pedro, Tiago e João. E ele vai orar. Olha só o que Jesus fala. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe por que os planos de algumas pessoas são fracassados? Porque além de eles não consultarem a Deus, eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer as suas próprias vontades. Filhos escolhendo carreiras, pais escolhendo carreiras para filhos. Pais querendo determinar o que o filho vai ser. Vai ser um jogador de futebol porque dá dinheiro. Vai ser um engenheiro. Vai ser um advogado. Vai ser um juiz. Vai ser um médico. Pare, irmão. Isso não cabe mais. Escolher namorado, escolher marido. Preguei domingo passado. Foi domingo passado que eu preguei sobre Maria? Foi, né? Domingo passado eu preguei sobre Maria. Naquela época se pagava dote, naquela época se escolhia o marido, as famílias faziam acordo já quando as crianças tinham acabado de nascer. Essa minha filha vai ser para o seu filho. Acabou isso, irmão. Vamos contextualizar, vamos ser inteligentes e sábios, vamos nos submeter a Deus, vamos entender, interpretar, vamos entender a aplicação do que está na Bíblia. Não pense de forma literal, mas pense sem afetar a lei, sem afetar a doutrina, sem afetar os princípios bíblicos, aplicar no teu século, na tua geração, na tua vida, na tua família, na igreja que você convive, na igreja que você é. Cristo se submeteu. E o cerne desta frase é: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Jesus nos ensinou a nos submetermos a Deus, de nos submetermos à vontade de Deus. Pergunte, peça o seu filho para orar, bota o seu filho para orar e fala, passa para o teu filho. Não escolha a profissão para o seu filho, não escolha o seu caminho. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele irá te exaltar publicamente. Você ainda não aprendeu isso? Você não quer aprender isso? Você não quer aplicar isso na sua vida? Não confunda a voz de Deus com teus sentimentos. Não confunda a vontade de Deus com os seus desejos. Não pegue a sua frustração e deposite sobre a vida dos teus filhos. Ama-os. Estamos no mês da família. Entenda a proposta da tua vida, da vida da sua esposa, do seu filho, dos seus filhos. Não queira a mulher ser maior que o marido. Agora é feminismo. Então, já que a história mostrou que a mulher era submissa, que a mulher era escrava, que a mulher era perseguida, que a mulher andava de burca, agora eu vou andar pelada. Agora eu não vou
vou depilar nada, agora não vou fazer nada, agora meu marido tem que lavar, passar, cozinhar. Não há nenhuma desonra em lavar, passar, ajudar a esposa. O que não pode é inversão de papéis, é inversão de conduta, inversão de postura. É uma ideologia facciosa, mentirosa, hedonista, um humanismo que nos leva à derrota, ao pecado, porque somos tentados por nós mesmos, pelos nossos desejos pecaminosos. Quer ter sucesso? Planeja sim, faça propósitos, faça objetivos, monte um estudo, história, monte um conceito, mas pega tudo isso, leva para o teu quarto, ajoelha-te e pergunta ao Senhor se é isso que Ele quer para a sua vida. Porque Ele quer te dar o melhor, versículo 15. Ele não só ouvirá, como também Ele te abençoará. Não é mais simples? Eu acho mais simples. Eu não sei. Eu tenho decidido por isso. Essa é a minha opção. Fica a minha palavra, a palavra de Tiago para a sua vida nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que você seja uma igreja efetiva, já que você diz que a igreja de Cristo, teu corpo é templo do Espírito Santo. Cadê você aqui? Cadê você aqui participando deste culto? Cadê você postando no Facebook o amor de Deus e não criando divisão, de facção, trazendo coisas inóculas, discussões que o apóstolo Paulo diz que não deveríamos falar? Devemos nos preocupar em amar o próximo, em amar e assistir as viúvas, os órfãos, a dedicar a nossa vida em amor, interceder e orar e suplicar pelo governo, suplicar pelos líderes, suplicar pelos reis, que devíamos ser luz e sal. Que tipo de luz você é? Esta manhã que você mude a tua história, que você se arrependa e de fato tenha um encontro com Jesus. Deus te abençoe. Transborda o meu coração.
Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode aplaudir ao Senhor. Senhor, toda a honra e toda a glória. Tu és o Deus Criador. Tu és o Alfa e o Ômega. Agindo, Senhor, quem impedirá? Por isso eu dependo de Ti. Eu me submeto a Ti. Eu coloco os meus sonhos, os meus planos em Tuas mãos. Como diz o sábio, os nossos sonhos serão estabelecidos no Senhor, que possamos ser confiantes no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, que confia no seu próprio braço, na sua própria carne, na sua própria força. Que Deus tenha misericórdia desses, que Deus tenha misericórdia dos soberbos, dos altivos, daqueles que se auto-intitulam alguma coisa, porque nós somos servos, nós somos filhos, nós somos dependentes de Deus. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Eu peço perdão pelo horário, né? Hoje eu me excedi. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que o Espírito Santo coloque aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo retire o que eu falei em excesso, mas que você não deixe de ser abençoado nesta manhã, pois esta é a proposta da minha alma, do fundo da minha alma, do meu coração, que você seja um servo fiel, irrepreensível, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, mas cheio do amor, cheio da presença de Deus, fazendo não o que lhe apraz, mas se submetendo à vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com aqueles que foram alcançados e serão alcançados por este vídeo, Senhor, ser, ó Deus, com aqueles que necessitam, ser com aqueles que estão enlutados, ser com aqueles que estão enfermos, ser com aqueles que estão na UTI, mas ser com aqueles também que estão doentes espiritualmente, que gozam de uma saúde plena, mas que necessitam da Tua presença para escrever o nome deles no livro da vida, Senhor. Ser com a Igreja Batista Memorial em Guadalupe, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga: amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.